Você sabia que a violência contra a mulher não começa com um soco, um empurrão ou um grito? Ela começa com um simples controle digital, uma mensagem de onde você está, com quem você falou, ou até mesmo a me manda sua localização. Pode parecer normal, mas não é. A maioria das pessoas não percebe, mas a violência digital é a primeira etapa de algo muito mais perigoso, o feminicídio físico. No vídeo de hoje, vamos explorar como a violência começa silenciosa, na tela do celular, e como ela escala para o mundo real. Você sabia que muitas vítimas de feminicídio já haviam sofrido perseguição e abuso online antes do crime? E o pior de tudo, elas não perceberam os sinais a tempo. Hoje, vamos mostrar como a violência digital se disfarça de cuidado e como interromper esse ciclo antes que ele se torne fatal. Mas o que você faria se estivesse sendo controlada, manipulada, e não soubesse nem como sair desse relacionamento? Isso não é um conto de ficção, é uma realidade para milhões de mulheres. E pode acontecer com qualquer um. Fique com a gente até o final e aprenda como identificar os sinais antes que seja tarde demais. Tópico 1: Como o controle digital inicia relacionamentos abusivos. O controle digital raramente aparece como violência logo no início. Ele costuma surgir de forma sutil, socialmente aceita e, muitas vezes, até romantizada. Começa com perguntas constantes, comentários aparentemente inocentes e pedidos que parecem normais dentro de um relacionamento. Onde você está? Com quem você falou? Por que demorou para responder? Isoladamente, essas frases não soam perigosas. O problema não está na pergunta em si, mas na frequência, na intenção e na reação quando não há resposta imediata. No início do relacionamento, o controle digital costuma ser confundido com interesse. A pessoa acredita que está sendo valorizada, desejada, cuidada. O agressor cria uma narrativa de proximidade intensa, onde tudo precisa ser compartilhado. Senhas são trocadas por confiança. Localização é ativada por segurança. Redes sociais passam a ser vigiadas por ciúme normal. É nesse ponto que o limite começa a desaparecer. Um relacionamento saudável respeita espaços. Um relacionamento abusivo elimina esses espaços aos poucos. No ambiente digital, isso acontece de forma quase invisível. O agressor passa a monitorar horários de conexão, curtidas, seguidores, comentários e até o tempo de resposta das mensagens. Qualquer variação vira motivo de cobrança. O celular deixa de ser um meio de comunicação e passa a ser um instrumento de vigilância. Um dos primeiros sinais claros é a exigência de disponibilidade constante. A pessoa precisa responder rápido, justificar atrasos e explicar cada ausência digital. Se demora, surge a acusação. Se responde rápido demais, surge a suspeita. A vítima entra em um estado de alerta permanente, tentando evitar conflitos, ajustando seu comportamento para não provocar reações negativas. Outro sinal importante é o controle das redes sociais. O agressor questiona quem são os seguidores, pede para excluir contatos, critica fotos antigas, comentários ou interações. Aos poucos, a mulher começa a se autocensurar. Para evitar discussões, deixa de postar, deixa de comentar, deixa de se expressar. O silêncio digital vira uma estratégia de sobrevivência. O controle também aparece na forma de preocupação excessiva. O agressor justifica suas atitudes dizendo que o mundo é perigoso, que outras pessoas têm más intenções, que ele só quer proteger. Esse discurso é eficaz porque desloca a responsabilidade. A mulher passa a sentir culpa por resistir ao controle, como se estivesse sendo ingrata ou irresponsável. Com o tempo, o controle digital começa a gerar isolamento social. Amigos são vistos como ameaça. Conversas privadas são questionadas. Relações profissionais são vigiadas. A mulher começa a se afastar de pessoas importantes para evitar conflitos no relacionamento. Esse afastamento enfraquece a rede de apoio, tornando a vítima mais dependente emocionalmente do agressor. Outro ponto crítico é a normalização do controle. A vítima passa a acreditar que todos os relacionamentos funcionam assim. Ela compara sua situação com narrativas romantizadas de ciúme e posse, reforçadas por filmes, músicas e redes sociais. O abuso deixa de ser reconhecido como abuso e passa a ser visto como parte do amor. O agressor, por sua vez, testa limites constantemente. Quando percebe que determinada atitude não gera consequência, ele avança. O controle aumenta.
As cobranças ficam mais frequentes. As reações mais intensas. O ambiente digital facilita esse processo porque permite contato constante, invasão contínua e pressão psicológica sem pausa. Nesse estágio, o relacionamento já apresenta sinais claros de abuso emocional, mas ainda é difícil para a vítima identificar o problema. Existe confusão emocional. Ao mesmo tempo em que há medo, ainda há esperança. A mulher acredita que, se agir da forma correta, o relacionamento vai melhorar. Essa expectativa mantém o ciclo ativo. O controle digital também afeta a percepção de autonomia. A mulher começa a duvidar de suas próprias decisões. Pergunta antes de agir. Justifica escolhas simples. Busca aprovação constante. Esse enfraquecimento da autonomia é estratégico. Quanto menor a confiança da vítima, maior o poder do agressor. É importante entender que o controle digital não surge do nada. Ele costuma estar associado a traços de comportamento abusivo, histórico de ciúmes patológico, dificuldade em lidar com frustração e necessidade extrema de controle. Esses fatores se manifestam primeiro no ambiente digital porque ali o risco imediato para o agressor é menor. Quando o relacionamento avança sem interrupção desse padrão, o controle deixa de ser apenas digital. Ele se estende para a vida real. Horários, roupas, amizades, trabalho e deslocamentos passam a ser questionados. O abuso online prepara o terreno para o abuso presencial, criando um contexto onde a violência parece justificável aos olhos do agressor. A mulher, já emocionalmente fragilizada, tem mais dificuldade de reagir. O medo de perder o relacionamento, de ficar sozinha ou de enfrentar retaliações digitais paralisa. O controle digital cumpre seu papel: reduzir resistência, aumentar dependência e consolidar poder. É nesse ponto que o risco aumenta significativamente. O agressor não controla apenas o celular, controla a rotina, as emoções e a percepção da realidade. A violência ainda pode não ser física, mas o caminho já está desenhado. O relacionamento deixou de ser uma troca e se tornou uma relação de dominação. Reconhecer esse início é fundamental. Quanto mais cedo o controle digital é identificado, maiores são as chances de interromper o ciclo antes que ele escale. Ignorar esses sinais significa permitir que o abuso avance para estágios mais graves, onde a saída se torna mais difícil e o risco, muito maior. E é justamente quando o controle deixa de ser suficiente que o agressor tende a intensificar suas estratégias. Quando a mulher tenta resistir, impor limites ou se afastar, novas formas de manipulação entram em cena. É nesse momento que a culpabilização, a manipulação emocional e a romantização do abuso se tornam ainda mais evidentes, e é exatamente isso que nos leva ao próximo tópico. Tópico 2: a culpabilização online e a manipulação emocional, quando o abuso se disfarça de cuidado. A culpabilização é uma das ferramentas mais eficazes do abuso emocional, especialmente no ambiente digital. Ela não aparece de forma direta. Não começa com acusações explícitas. Começa com insinuações, comentários sutis e pequenas inversões de responsabilidade. O agressor não diz "eu controlo você", ele diz "eu faço isso porque você me provoca, se você não agisse assim, eu não ficaria desse jeito". Aos poucos, a vítima passa a carregar a culpa por comportamentos que nunca foram abusivos. No ambiente online, essa dinâmica se intensifica. Cada mensagem, cada curtida, cada resposta vira matéria-prima para manipulação. O agressor observa, interpreta e distorce. Um simples atraso na resposta vira prova de desinteresse. Uma interação nas redes vira traição emocional. Um limite imposto vira ataque pessoal. A lógica é sempre a mesma: transformar atitudes normais da vítima em justificativa para o controle. A manipulação emocional funciona porque atinge diretamente o senso de empatia da mulher. Muitas vítimas são pessoas sensíveis, cuidadosas e dispostas a manter o relacionamento. O agressor explora isso. Ele se coloca como alguém ferido, inseguro, ameaçado. Diz que sofre, que tem medo de perder, que age assim porque ama demais. Esse discurso confunde. A mulher começa a acreditar que o problema não é o controle, mas a forma como ela age. No mundo digital, a culpabilização ganha velocidade. Mensagens ficam registradas. Discussões podem ser retomadas a qualquer momento. O agressor revisita conversas antigas para reforçar narrativas distorcidas. Ele seleciona trechos fora de contexto, ignora explicações e insiste em versões que o favorecem.
A vítima se vê constantemente tentando se explicar, se justificar, se defender. Com o tempo, a mulher começa a antecipar conflitos. Antes de postar algo, pensa se aquilo pode gerar reação negativa. Antes de responder alguém, avalia se será interpretado como ameaça. Antes de silenciar o celular, sente culpa. Esse estado de vigilância interna é resultado direto da manipulação. A vítima internaliza o controle. O agressor já não precisa estar presente o tempo todo. O medo faz o trabalho por ele. Outro mecanismo central é a romantização do abuso. O controle é apresentado como cuidado. A vigilância como proteção. A cobrança como amor. Frases como "eu só quero te proteger", "o mundo é perigoso", "ninguém quer o seu bem" como eu reforçam a ideia de que o controle é necessário. Essa narrativa é perigosa porque inverte valores. O que deveria ser sinal de alerta passa a ser visto como prova de afeto. A romantização também aparece nas comparações. O agressor sugere que outros relacionamentos são piores, que outras mulheres passam por coisas mais graves. Ele minimiza o impacto do próprio comportamento. Pelo menos eu não te bato, isso não é nada demais, todo mundo faz isso hoje em dia. A vítima começa a relativizar o abuso, acreditando que não tem direito de se sentir mal. A culpabilização online também se manifesta por meio da exposição emocional. O agressor compartilha sua dor de forma estratégica. Chora, se vitimiza, ameaça adoecer, entrar em depressão ou fazer algo contra si mesmo se a mulher não ceder. Essa chantagem emocional é extremamente eficaz, especialmente em pessoas empáticas. A vítima se sente responsável pelo bem-estar emocional do agressor. No ambiente digital, essa chantagem pode ser constante. Mensagens longas, áudios carregados de emoção, textos enviados de madrugada. O agressor ocupa o espaço mental da vítima. Não há descanso. O celular se torna um canal permanente de pressão psicológica. A mulher se sente exausta, confusa e emocionalmente drenada. Outro ponto crítico é a inversão de papéis. Quando a vítima tenta impor limites, o agressor reage acusando-a de ser fria, egoísta, insensível. Ele transforma a tentativa de proteção em ataque. Isso gera confusão emocional. A mulher passa a duvidar de si mesma. Questiona se está exagerando, se está sendo injusta, se está errada por querer espaço. Essa dúvida constante é o objetivo da manipulação. Quando a vítima perde confiança na própria percepção, ela se torna mais fácil de controlar. O agressor passa a definir o que é normal, o que é aceitável, o que é exagero. A realidade da mulher deixa de ser guiada por seus sentimentos e passa a ser moldada pelas reações do outro. A culpabilização também se conecta diretamente ao isolamento. O agressor sugere que amigos influenciam negativamente, que familiares não entendem o relacionamento, que terceiros querem separá-los. No ambiente digital, isso se traduz em críticas a conversas privadas, questionamentos sobre mensagens e exigências de transparência total. A mulher começa a se afastar para evitar conflitos. Esse afastamento enfraquece a rede de apoio. Sem validação externa, a vítima fica mais dependente da visão do agressor. Ele se torna a principal, às vezes a única, referência emocional. Isso aumenta o poder de manipulação e reduz as chances de ruptura. A culpabilização online também impede a denúncia. A mulher acredita que provocou o comportamento do agressor. Pensa que, se contar para alguém, será julgada. Sente vergonha. Esse silêncio protege o agressor e mantém o ciclo ativo. A manipulação não precisa ser perfeita, apenas constante. Outro elemento importante é a esperança. O agressor intercala momentos de abuso com períodos de afeto. Depois de uma crise, ele pede desculpas, promete mudar, demonstra carinho. No ambiente digital, isso pode ser intenso, mensagens amorosas, declarações públicas, pedidos emocionados. A vítima acredita que o comportamento abusivo foi um erro isolado. Essa alternância entre tensão e alívio é parte do ciclo da violência. A esperança mantém a vítima presa. Ela acredita que, se for paciente, compreensiva ou amorosa o suficiente, o relacionamento vai melhorar. Essa expectativa é reforçada pela culpabilização. Se algo deu errado, foi porque ela falhou em algum ponto. A manipulação emocional também se apoia em crenças culturais. Ideias como relacionamento exige sacrifício, ciúme é normal,
quem ama sofre são usadas para justificar comportamentos abusivos. No ambiente digital, essas crenças se espalham facilmente, reforçadas por conteúdos romantizados e discursos normalizadores. Com o tempo, a vítima passa a viver em um estado de conflito interno. Sente medo, mas também amor. Reconhece o abuso, mas também se culpa. Quer sair, mas acredita que não consegue. Esse conflito paralisa. O agressor não precisa usar força física. A manipulação já faz o trabalho. É importante destacar que esse processo não acontece porque a vítima é fraca. Ele acontece porque a manipulação é gradual, estratégica e emocionalmente sofisticada. Qualquer pessoa pode ser capturada por esse tipo de dinâmica, especialmente quando o abuso começa de forma sutil e disfarçada de cuidado. Quando a culpabilização e a manipulação emocional se consolidam, o agressor ganha um poder perigoso. Ele controla não apenas o comportamento, mas a narrativa. Define o que é verdade, o que é exagero, o que é aceitável. A mulher perde referência externa e interna. Esse é um dos momentos mais críticos do relacionamento abusivo. A violência ainda pode não ser física, mas o terreno está preparado. A vítima já foi isolada, fragilizada e condicionada a aceitar o controle. Quando o agressor sente que está perdendo esse domínio, seja por tentativa de separação, denúncia ou imposição de limites, a escalada se torna mais provável. E é justamente essa transição, do abuso psicológico e digital para a violência direta, que precisa ser compreendida com clareza. Porque os sinais existem, o padrão é reconhecível e o risco aumenta exatamente quando o controle emocional começa a falhar. É isso que nos leva, de forma inevitável, ao próximo ponto: como a violência escala e por que as ameaças digitais muitas vezes antecedem a violência física. Tópico 3: a escalada da violência, de controles digitais a ameaças e ao abuso físico. A violência raramente começa no ponto mais extremo. Ela evolui. Escala. Se intensifica à medida que o agressor sente que seu controle está sendo ameaçado ou enfraquecido. No contexto dos relacionamentos abusivos, o ambiente digital funciona como um termômetro da escalada. Quando o controle online deixa de surtir o efeito desejado, o risco de avanço para formas mais diretas de violência aumenta de forma significativa. No início, o agressor se satisfaz com o controle digital. Monitorar mensagens, exigir respostas rápidas, vigiar redes sociais e impor regras implícitas costuma ser suficiente para manter domínio emocional. Mas esse equilíbrio é instável. Ele depende da submissão constante da vítima. Qualquer tentativa de autonomia, uma senha alterada, um limite imposto, um afastamento, é interpretada como ameaça ao poder do agressor. É nesse momento que o tom muda. O controle deixa de ser silencioso e passa a ser mais explícito. As mensagens se tornam mais frequentes, mais invasivas e mais carregadas de tensão. Surgem cobranças mais agressivas, exigências diretas e questionamentos repetitivos. O agressor já não finge tanto. Ele quer reafirmar a autoridade. As ameaças digitais começam, muitas vezes, de forma indireta. Frases vagas, insinuações, comentários ambíguos. Isso não vai ficar assim, uma hora você vai se arrepender, você sabe do que sou capaz. O agressor testa o impacto dessas palavras. Observa se a vítima recua, se pede desculpas, se tenta apaziguar. Se a ameaça funciona, ela se repete. Com o tempo, as ameaças se tornam mais claras. O agressor menciona consequências, expõe raiva, demonstra perda de controle emocional. No ambiente digital, essa escalada pode ser rápida. Mensagens enviadas em sequência, áudios longos e intensos, textos escritos durante crises emocionais. A vítima percebe que algo mudou. O medo deixa de ser difuso e passa a ser concreto. Nesse estágio, a mulher já vive em estado de alerta constante. Qualquer notificação gera ansiedade. O celular, que antes era ferramenta de comunicação, agora representa risco. A vítima começa a antecipar o pior. Dorme mal. Tem dificuldade de concentração. Vive com a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É importante entender que a escalada não é aleatória. Ela costuma ocorrer em momentos específicos, tentativas de término, denúncias, busca por ajuda, fortalecimento da rede de apoio ou qualquer movimento que reduza a dependência emocional. Para o agressor, perder controle é intolerável.
A violência surge como tentativa desesperada de retomá-lo. Em muitos casos documentados, o feminicídio físico foi precedido por uma fase intensa de violência digital. Perseguição online, mensagens ameaçadoras, vigilância constante e tentativas de intimidação foram registradas dias, semanas ou meses antes do crime. Esses sinais existiam, mas não foram interpretados como risco real a tempo. A sociedade tende a minimizar ameaças digitais. Frases como "é só bloquear", "é só ignorar" ainda são comuns. Esse pensamento é perigoso. A violência digital não se encerra com um clique quando existe vínculo emocional, histórico de controle e proximidade física. O bloqueio pode, inclusive, intensificar a reação do agressor. Outro fator agravante é a sensação de impunidade. No ambiente online, o agressor muitas vezes se sente protegido. Acredita que suas ações não terão consequências imediatas. Cada ameaça ignorada reforça essa percepção. A ausência de resposta institucional ou social fortalece a escalada. Quando o agressor percebe que a violência digital já não intimida o suficiente, ele pode buscar formas mais diretas de imposição. A transição para o abuso físico não acontece por impulso, mas por acúmulo de frustração, raiva e sensação de perda de poder. O controle físico surge como último recurso. A vítima, nesse ponto, costuma estar emocionalmente fragilizada. Isolada, culpabilizada e confusa, ela tem menos recursos para reagir. O medo paralisa. A esperança de que ele vai se acalmar ainda existe. Essa combinação é extremamente perigosa. Outro aspecto importante da escalada é a mudança na percepção do agressor. Ele passa a enxergar a vítima não como parceira, mas como extensão de si mesmo. A autonomia da mulher é vista como afronta. A violência passa a ser racionalizada como correção, punição ou reação inevitável. A escalada também pode envolver terceiros. Ameaças a familiares, filhos, amigos ou animais de estimação surgem como forma de pressão. No ambiente digital, isso se manifesta por mensagens direcionadas, exposição de informações pessoais ou tentativas de intimidação indireta. O medo se amplia. O risco aumenta ainda mais quando há histórico de violência, uso de substâncias, transtornos de humor não tratados ou crenças rígidas sobre posse e controle. Esses fatores não causam a violência por si só, mas potencializam a escalada quando o controle é desafiado. É fundamental compreender que a violência física raramente surge sem aviso. Os sinais existem. A escalada é progressiva. A violência digital funciona como um marcador precoce de risco. Ignorá-la é perder a chance de intervenção antes do ponto irreversível. A percepção do medo da vítima é um indicador crucial. Quando a mulher sente que algo pode acontecer, esse sentimento não deve ser minimizado. O medo é uma resposta legítima a padrões reais de ameaça. Ouvir esse medo pode salvar vidas. A escalada também afeta crianças expostas a esses relacionamentos. Mesmo quando não são alvo direto, elas absorvem o clima de tensão, controle e violência. O ambiente digital amplifica essa exposição, tornando o abuso constante e inescapável. Intervenções tardias são mais complexas e arriscadas. Quanto mais avançada a escalada, maiores são os danos psicológicos e físicos. Por isso, reconhecer o ponto de transição, quando o controle vira ameaça, é essencial. A violência não surge do nada. Ela se constrói. O ambiente digital acelera essa construção porque remove barreiras, amplia acesso e permite vigilância constante. O agressor nunca está longe demais. Ele está sempre a um clique de distância. Quando se entende essa lógica, fica claro que prevenir a violência física exige atenção aos sinais digitais. A intervenção precisa acontecer antes da explosão, não depois. E isso só é possível quando a violência online é levada a sério como parte do mesmo ciclo. É exatamente nesse ponto que surge a pergunta central: o que pode ser feito para interromper essa escalada antes que ela se torne fatal? Responder essa pergunta exige olhar para estratégias concretas de prevenção, apoio e ação, e é isso que nos leva diretamente ao próximo tópico. Tópico 4: Prevenção do abuso digital. Como identificar, proteger e interromper o ciclo antes que a SCALE. Prevenir abuso digital não é sobre ser paranoica. É sobre ser estratégica. A violência digital tem padrões, sinais repetitivos e uma lógica de escalada. Quando a pessoa aprende a reconhecer essa lógica cedo, ela ganha vantagem.
E em relacionamentos abusivos, vantagem significa segurança. A prevenção começa com uma mudança simples, mas poderosa: parar de chamar controle de cuidado. O primeiro passo é identificar sinais precoces. Controle digital não se resume a pedir localização. Ele envolve insistência, cobrança e punição emocional quando a vítima não obedece. Quando alguém exige resposta imediata e reage com raiva ou chantagem quando não recebe, isso não é carinho, é controle. Quando alguém quer senha, acesso ao celular ou monitoramento constante para confiar, isso não é confiança, é invasão. A segunda etapa é entender que o controle digital quase sempre vem acompanhado de manipulação emocional. O agressor não pede, ele pressiona. Não conversa, ele acusa. Não respeita limite, ele transforma limite em ofensa. Se você precisa justificar o básico o tempo todo, se vive com medo da reação do outro, se sente que precisa andar em ovos online, já existe um sinal de risco. Prevenção também exige uma regra prática: limite não se negocia com quem não respeita limite. Em relacionamentos saudáveis, um não é aceito. Em relacionamentos abusivos, um não vira guerra. Se ao impor um limite digital, como não compartilhar senha ou desligar localização, o outro reage com explosão, ameaça, chantagem ou difamação, isso é um indicativo sério. Do ponto de vista prático, segurança digital é um pilar real de proteção. Não é detalhe. Não é coisa de tecnologia. É parte da prevenção de violência. Em muitos casos, o agressor usa recursos simples para vigiar: acesso a e-mail, redes sociais, apps de mensagens, backup de fotos, histórico de localização. A vítima precisa retomar controle desses acessos. Ações básicas e eficientes incluem: trocar senhas imediatamente, ativar autenticação em 2 fatores, revisar dispositivos conectados, verificar sessões ativas em contas, Google, Instagram, WhatsApp, revisar permissões de aplicativos e checar se há apps desconhecidos instalados. Isso não é exagero. É blindagem. Se o agressor tem acesso aos seus dados, ele controla sua vida. Outro ponto essencial é reduzir a exposição de rotina. Muitas pessoas publicam sem perceber informações que facilitam perseguição: horários, locais, trajetos, hábitos. Em contexto de risco, é importante limitar stories em tempo real, restringir quem vê conteúdos, remover geolocalização automática e revisar lista de seguidores. O agressor usa o que está disponível. O objetivo é diminuir o que está disponível. A prevenção também exige documentar sinais cedo. Isso é crucial. Quando a violência digital começa, a vítima tende a duvidar de si mesma. Prints, áudios, registros de data e hora trazem clareza. Não é para viver colecionando dor. É para ter evidência caso seja necessário buscar ajuda. Relações abusivas costumam ter uma curva: começa leve, vira confuso, depois vira perigoso. A documentação protege contra manipulação e gaslighting. Outro elemento central é a rede de apoio. Isolamento é combustível do abuso. Relações abusivas crescem quando ninguém vê. Por isso, uma estratégia objetiva é reconectar com pessoas-chave: uma amiga de confiança, um familiar equilibrado, alguém que não julgue. Não precisa contar tudo de uma vez. Basta começar com o essencial: eu estou me sentindo controlada e preciso de apoio. Quem apoia ajuda a enxergar padrões e tomar decisões seguras. A intervenção externa é um ponto de virada. Muitas vítimas não conseguem sair sozinhas porque estão emocionalmente fragilizadas. Um amigo pode ajudar a criar plano de saída, acompanhar em horários críticos, organizar rotina, oferecer abrigo, apoiar denúncia. O ideal é transformar apoio em ações concretas, não só conselhos genéricos. Conselhos do tipo termina logo não ajudam quando existe risco real. Ajuda a estrutura. Planejamento é parte da prevenção. Se existe controle digital, pode existir reação agressiva ao rompimento. Em casos assim, terminar abruptamente sem estratégia pode aumentar risco. Isso não significa permanecer. Significa preparar-se. Definir onde ficar, quem avisar, quais contas proteger, quais provas registrar, quais números bloquear, quais medidas legais buscar. Denunciar abuso digital pode ser necessário, mas deve ser feito com estratégia e segurança. Em algumas situações, o agressor reage quando percebe perda de controle. Por isso, é importante avaliar risco e contar com rede de apoio.
A denúncia não é um ato impulsivo, deve ser uma ação planejada, com provas organizadas e suporte disponível. A prevenção também envolve terapia e apoio psicológico quando possível. A vítima precisa reconstruir a percepção de normalidade. Porque o abuso altera referências. A mulher passa a achar que controle é amor, que culpa é responsabilidade, que medo é rotina. Terapia ajuda a reprogramar isso. Ajuda a entender que relacionamento saudável não exige vigilância, não exige senha, não exige submissão. E principalmente, ajuda a vencer a dependência emocional que mantém o ciclo ativo. Outro ponto prático: a vítima precisa diferenciar emoção de evidência. O agressor usa emoção para manipular: eu não vivo sem você, eu vou mudar, você está destruindo tudo. A prevenção exige olhar comportamento, não promessa. Quem controla digitalmente e depois pede desculpas sem mudar padrão tende a repetir. O ciclo da violência se alimenta dessa alternância: tensão, explosão, reconciliação, calmaria. A prevenção interrompe quando se reconhece a repetição. A comunidade também tem papel importante. Conteúdos educativos, conversas abertas e normalização do tema reduzem o poder do agressor. Quanto mais as pessoas sabem identificar sinais, menos o abuso se esconde. Isso é prevenção coletiva. Violência digital próspera na ignorância e no silêncio. As autoridades e instituições precisam ser acionadas quando há risco. Não é sobre esperar virar físico. A violência digital já é risco. Ameaças, perseguição e controle coercitivo são sinais importantes. Em muitos casos, agir cedo evita a escalada. A prevenção é exatamente isso: agir antes do ponto sem volta. Por fim, prevenção não é apenas segurança digital. É reconstrução de autonomia. É retomar escolhas, retomar liberdade, retomar voz. Quando a vítima começa a dizer isso não é normal e sustenta esse limite, o ciclo começa a perder força. O agressor depende do medo, da culpa e do silêncio. Prevenção é tirar o combustível. E quando a prevenção entra em ação, surge um desafio inevitável. Mesmo com medidas práticas, a vítima precisa de suporte contínuo para sustentar a decisão e lidar com os impactos psicológicos e legais. É exatamente por isso que o próximo tópico é decisivo: o papel do apoio psicológico e jurídico para travar a escalada e proteger de forma real. Tópico 5. Apoio psicológico e jurídico: como sustentar a saída, reduzir o risco e romper o ciclo de vez. Sair de um relacionamento abusivo não é um ato único, é um processo. E esse processo exige sustentação. Muitas mulheres conseguem identificar o abuso, tomam a decisão de se afastar, mas acabam retornando por falta de apoio emocional e estrutura prática. É exatamente aqui que o apoio psicológico e jurídico deixa de ser opcional e se torna determinante para a segurança. O abuso digital e emocional provoca efeitos profundos e duradouros. Ansiedade constante, hipervigilância, confusão mental, culpa persistente e medo antecipatório são respostas comuns. Esses efeitos não desaparecem automaticamente quando o relacionamento termina. Pelo contrário, muitas vezes se intensificam. A vítima passa a duvidar das próprias decisões, sente-se fraca por ainda ter sentimentos, teme retaliações e se culpa por não conseguir seguir em frente. O acompanhamento psicológico atua diretamente nesse ponto. Ele ajuda a reorganizar a percepção da realidade. A vítima aprende a diferenciar amor de controle, culpa de responsabilidade, medo de intuição. Terapia não é sobre entender o agressor, é sobre reconstruir a autonomia emocional. É devolver à mulher a capacidade de confiar em si mesma, algo que o abuso sistematicamente destruiu. Um ponto central do apoio psicológico é quebrar o vínculo traumático. Relações abusivas criam uma dependência baseada em medo, esperança e alívio intermitente. O cérebro se acostuma ao ciclo de tensão e recompensa. Sem ajuda, a vítima pode confundir saudade com amor e culpa com arrependimento. A terapia ajuda a nomear esse padrão e a desativá-lo. Outro aspecto fundamental é a gestão do medo. O medo não é irracional em contextos de abuso. Ele é informativo. O problema surge quando o medo paralisa. O acompanhamento psicológico transforma medo em estratégia. Em vez de evitar tudo, a mulher aprende a planejar, a se proteger e a agir com consciência. No campo jurídico, a informação é poder.
Muitas mulheres não denunciam porque desconhecem seus direitos, temem não ser acreditadas ou acreditam que não é grave o suficiente. O abuso digital, por não deixar marcas físicas, costuma ser subestimado. No entanto, ameaças, perseguição, controle coercitivo e exposição indevida configuram violência e podem justificar medidas protetivas. O apoio jurídico orienta sobre quando, como e onde agir. Não se trata de denunciar impulsivamente, mas de construir um caminho seguro. Organizar provas, registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas, compreender riscos e direitos. Isso reduz a sensação de desamparo e devolve controle à vítima. A atuação conjunta entre psicologia e direito é especialmente eficaz. Enquanto o apoio psicológico fortalece emocionalmente, o jurídico cria barreiras reais para o agressor. Essa combinação diminui a chance de retorno ao ciclo e reduz o risco de escalada. A vítima deixa de estar sozinha, emocional e institucionalmente. Outro ponto crítico é a rede de apoio formal. Centros de referência, serviços especializados, grupos de apoio e profissionais capacitados fazem diferença. Esses espaços validam a experiência da vítima e oferecem orientação prática. Validar não é incentivar ódio ou confronto, é reconhecer a realidade e oferecer proteção. É importante destacar que o processo de saída pode incluir recaídas emocionais. Isso não significa fracasso. Significa que o vínculo ainda está sendo desfeito. O apoio contínuo ajuda a atravessar esses momentos sem voltar para a relação abusiva. Sustentar a decisão é tão importante quanto tomá-la. O agressor, por sua vez, pode tentar reaproximação usando discursos de mudança, sofrimento ou promessa de tratamento. Aqui, o acompanhamento profissional ajuda a avaliar comportamento, não discurso. Mudança real exige tempo, responsabilidade e ação consistente e nunca deve ser condicionada à permanência da vítima. Do ponto de vista legal, também é essencial compreender que a proteção não se limita à vítima direta. Filhos, familiares e pessoas próximas podem ser afetados e também precisam de orientação. Crianças expostas a relações abusivas sofrem impactos emocionais significativos, mesmo sem agressão direta. O apoio jurídico e psicológico precisa considerar esse contexto ampliado. A sociedade ainda carrega mitos perigosos: é só sair, se fosse tão ruim ela já teria ido embora, ele também sofre. Esses discursos culpabilizam a vítima e dificultam a busca por ajuda. O papel do apoio profissional é romper com essas narrativas e oferecer uma leitura baseada em evidências e proteção. A longo prazo, o acompanhamento ajuda a reconstruir a noção de relacionamento saudável. Muitas mulheres saem de relações abusivas sem saber como é uma relação segura. O apoio psicológico ensina que respeito não exige vigilância, que amor não gera medo e que autonomia não ameaça vínculos saudáveis. O tempo de cura varia. Não existe prazo padrão. Luto, reconstrução e fortalecimento acontecem em camadas. O importante é que a mulher não caminhe sozinha. A presença de apoio consistente reduz drasticamente o risco de retorno ao ciclo e de violência futura. Por fim, o apoio psicológico e jurídico não é apenas reação ao abuso, é prevenção. Ele interrompe padrões, reduz vulnerabilidades e cria condições para que a mulher floresça novamente, com segurança e autonomia. Quando esse suporte existe, o ciclo perde força. Quando não existe, o risco permanece. É por isso que falar sobre apoio não é detalhe. É eixo central da proteção. E é também o ponto onde conhecimento se transforma em ação concreta, para quem vive, para quem observa e para quem pode ajudar. Depois de tudo que você viu até aqui, uma coisa precisa ficar clara: a violência não começa quando machuca o corpo, ela começa quando machuca a liberdade. Começa quando o controle é normalizado, quando o medo é minimizado, quando a invasão é chamada de cuidado. E quanto mais cedo esses sinais são ignorados, mais alto é o risco. Talvez, enquanto assistia a este vídeo, você tenha reconhecido comportamentos que já viveu, que vive agora ou que viu acontecer com alguém próximo. Se isso aconteceu, entenda algo fundamental: perceber não é fraqueza, é consciência. Ninguém entra em um relacionamento abusivo esperando que ele se torne perigoso. Isso acontece aos poucos, em silêncio, justamente porque o abuso se disfarça. Se você é mulher e sentiu que algo aqui fez sentido demais, leve isso a sério. Questione o que te causa medo, desconforto ou culpa constante. Relacionamentos saudáveis não exigem vigilância, não pedem senhas, não punem limites.
Amor não controla, não ameaça e não isola. Se você conhece alguém que pode estar vivendo isso, não minimize, não julgue e não silencie. Ouvir, apoiar e compartilhar informação pode ser o primeiro passo para quebrar um ciclo que, sozinho, é muito difícil de romper. Uma conversa honesta pode mudar destinos. Agora eu te pergunto, depois de entender tudo isso, você vai fingir que não viu, ou vai fazer algo diferente? Informação só protege quando é usada. E quanto mais pessoas entendem esses sinais, menos espaço a violência tem para crescer. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o objetivo é claro: conscientizar, prevenir e proteger. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Falar sobre isso não é exagero, é responsabilidade. A mudança começa quando o silêncio termina. E ela começa agora.